Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Denis Carvalho aqui, trazendo um vídeo para você. A minha intenção neste vídeo é te mostrar como que é o formato de um trabalho científico. Essa é a minha intenção, mostrar para você a capa, contracapa, dedicatória, agradecimento, sumário. Nós teremos um vídeo específico somente para fazer um sumário, ok? A introdução, vocês vão perceber algumas particularidades, tá certo? Na hora de formatar um trabalho pronto. Então, o que eu resolvi fazer? Eu peguei um trabalho meu, tá certo? E vou compartilhar com vocês aqui, meus amigos. Olha só, primeira observação que nós temos aqui em um trabalho científico, né? O local onde você vai depositar o seu trabalho. Isso aqui é a primeira página, tá? Primeira folha, melhor dizendo, do seu trabalho. Temos aqui o nome do autor, o título do trabalho. Você percebe que você coloca ele aqui bem de forma centralizada. Olha só a distância, certo? Do título, né? Do local, melhor dizendo, onde você depositou o trabalho, o nome do autor e o espaçamento que tem aqui, ok? Com relação ao título do seu trabalho. E depois aqui, né? O local e o ano, tá bom? Segunda página do seu trabalho, né? Segunda folha, melhor dizendo. Mas vocês vão entender por que eu estou falando segunda folha e não segunda página. O nome do autor, mais uma vez aqui, o título do trabalho, certo? E nessa parte aqui, ó, a descrição. Para que é esse trabalho? Olha só, essa aqui era uma dissertação apresentada como exigência parcial para a obtenção do grau de mestre em Direito à comissão julgadora do programa de mestrado, nome do orientador você coloca também. Então, no caso de um trabalho acadêmico para graduação, né, para obtenção ali do título de bacharel na sua área, ou licenciatura, você vai colocar é, trabalho de conclusão de curso apresentado como exigência parcial, tá ok? Você vai analisar de acordo com a particularidade, ou tese apresentada como exigência parcial para obtenção do título de doutor, ok? E é interessante colocar aqui o nome do seu orientador. Aí mais uma vez, né, o local e o ano. Isso aqui, né, já passou um tempinho já, algumas mudanças ocorreram com relação às normas da ABNT, certo? Mas quando nós tratarmos aqui de normas, vocês vão perceber o que mudou, tá bom? Este trabalho é só para a gente ter uma base, somente para que a gente possa entender como que é feito o layout de um trabalho. Fica mais visível, né? Isso aqui, né, é a ficha catalográfica. Como que seria feita uma citação se um dia alguém utilizar este meu trabalho para usar como referência no trabalho dele? Se a pessoa, né, utilizar esse trabalho, como é que ela faria a citação, né, as referências? Como que ficaria a referência bibliográfica deste trabalho? Essa ficha catalográfica ajuda nesse sentido, certo? A folha aqui da comissão avaliadora, então a gente coloca o nome, pode colocar aqui em cima aqui de novo, né, o local, né, onde a faculdade, onde você está submetendo, tá certo? Você pode colocar o nome da faculdade, o título do trabalho, depois colocar comissão avaliadora, não tem problema, tá bom? Colocar aqui a data onde foi feita a defesa do seu trabalho, o nome do orientador, ele vai assinar, examinador 1, você coloca depois o nome completo dele aqui embaixo, ele vai assinar também, coordenador do curso também vai ter um espaço para ele assinar, tá certo? Esta outra folha, viu quantas folhas a gente está descendo aqui, né? Ainda nem começou o trabalho ainda. Essa outra folha é com relação à dedicatória. Dedico esse trabalho em especial. Aí vocês irão realmente, né, escrever a dedicatória. Para quem que você dedica esse trabalho? Quem foram as pessoas que colaboraram com os seus estudos? Quem foram as pessoas que ajudaram você, incentivaram você? Esse é o espaço, certo? Familiares, aqui é o espaço, tá bom? E também, né, a dedicatória e os agradecimentos, que é uma outra folha que você pode, né, ter no seu trabalho, certo? A folha aqui de agradecimentos. Isso é muito particular de cada um, tá certo? Você não precisa fazer da mesma forma que eu fiz. É só entender que, caso você deseje, você pode colocar, certo? Aí sim nós entramos na parte do resumo. Aqui no resumo você vai trazer
Você vai explicar o que seu trabalho aborda. Qual que é a sua intenção com o trabalho? Para que a pessoa, quando ela tem em mãos o seu trabalho, somente lendo o resumo, e resumo que é bem curtinho, olha só, tem uma folha, né? Esse resumo vai trazer para o leitor tudo aquilo que você quis demonstrar durante o trabalho todo, certo? Então, em uma folha só, é meio bem complicado fazer de certa forma, né? De forma sucinta, não pode ser algo muito longo, senão o resumo vira uma introdução, certo? Mas um resumo de uma forma bem breve, concisa, você vai demonstrar o que você quis trazer com o seu trabalho, para que o leitor, somente lendo o resumo, ele perceba se aquele trabalho interessa para ele ou se não interessa para ele, certo? Então você vai fazer aqui o resumo, tá bom? No final, né, na última linha aqui do resumo, você vai acrescentar as palavras-chave do seu trabalho. Quais são as palavras-chave? Palavras essas que, se alguém entrar numa revista científica, entrar ali em anais de congressos, caso você submeta ali o seu trabalho para um congresso, ele possa digitar aquela palavra-chave e encontrar o seu trabalho através daquelas palavras-chave, certo? O que eu coloquei aqui de palavra-chave? Forças Armadas, democracia, cidadania, direitos sociais, Estado. E além de ter, né, esse resumo aqui em língua nacional, a sua língua, você precisa trazer também um resumo em língua estrangeira. Realmente é o texto que você colocou aqui em uma outra língua, tá? Inglês, no caso aqui foi inglês, poderia ser espanhol, poderia ser italiano, francês. Isso depende muito também, dependendo do local onde você vai submeter um artigo científico, por exemplo, ele pode exigir que além da sua língua nacional, você também coloque duas línguas estrangeiras, espanhol e inglês, ou somente uma língua estrangeira. Vai depender muito para qual congresso você está submetendo aquele seu trabalho, para qual revista científica você está submetendo aquele seu trabalho. Por isso que as revistas trazem os editais dela. Eles vão falar para você, olha, a gente quer que você faça assim, assim e assim, certo? E aí você vai seguir o que a revista falou. Aqui no meu caso, uma única língua estrangeira bastaria, tá? Então, além desse resumo aqui em língua estrangeira, no inglês, também temos as palavras-chave na língua inglesa, tá bom? Então, sempre terá no resumo o texto dele e a palavra-chave, certo? Depois do resumo, o que eu coloquei? O meu sumário. Ele deu uma desconfigurada aqui, tá certo? Dá para ver que está um pouquinho torto, não era para estar. Mas porque já passou um tempo, já talvez, né, mudando o arquivo de um computador para o outro, deu uma desconfigurada. Mas é interessante que eu posso até usar este, ou criar um do zero. A intenção é, num vídeo futuro, criar um sumário do zero junto com você para que a gente possa construir junto um sumário, e o sumário ele se modifica de forma automática. Se você mudar uma palavrinha ali, lá do título 2, por exemplo, ele automaticamente no sumário vai mudar também, certo? Mas no próximo vídeo a gente vai tratar sobre isso, ok? Então, aqui nesse trabalho, né, tem a introdução, tem aqui o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, certo? Capítulo 4, capítulo 5 e, por fim, a conclusão e as referências, tá certo? E detalhe, até pouco tempo atrás nós falávamos em referências bibliográficas e escreveríamos aqui, né? Referências Não vou escrever aqui, mas só para você entender. A gente escrevia realmente ali referências. Deixa eu puxar para cá, para ele entrar aqui certinho. Nós escreveríamos referências bibliográficas, certo? Hoje em dia não mais. Hoje em dia as normas da BNT aceitam realmente somente a palavra referência, porque a nossa pesquisa, né, como você bem sabe, não se trata apenas de pesquisa bibliográfica. Eu não pego artigos científicos para ler apenas, eu não pego apenas ali livros, não é somente nesse sentido. Teses, dissertações para concluir na minha pesquisa. Eu posso fazer uma entrevista com uma pessoa, não estou tratando de uma bibliografia específica, né? Uma pesquisa ali de uma leitura, por exemplo, não estou fazendo isso. Nós podemos utilizar observações, né, técnica visual para analisar determinado comportamento. Podemos utilizar, além, né, disso, vídeos. Será que um vídeo do YouTube, uma palestra, por exemplo, né, que eu assisti, eu posso utilizar ela como referência? Posso. Então não seria uma referência bibliográfica isso, né? Seria audiovisual. Então,
para englobar todo um contexto ali de referências no nosso trabalho, a BNT aqui, de certa forma, a nova orientação é para usar somente as palavras referências, tá? Então, dependendo de alguns trabalhos que vocês venham a pesquisar, né, mais antigos ali, você vai ver, nossa, no finalzinho, né, as referências bem no final, dá para ver aqui a página, né, lá no final do trabalho, as referências, elas podem conter ali a palavra referência bibliográfica, mas por quê? Porque o trabalho já tem um tempinho atrás que foi escrito, tá? Os trabalhos mais atuais não trazem mais essa palavra bibliográfica, somente referências, certo? Então, caminhando mais um pouco aqui, pessoal, essa aula aqui, né, esse vídeo é só para mostrar a forma de um trabalho científico, tá bom? E olha só, depois do sumário, certo? Que nós vimos aqui, depois do sumário, você já entra na introdução. Coloca um ponto, dá um espacinho, introdução. E você vai trazer aqui a sua justificativa, objetivo, né? Vai descrever a problemática e tudo mais na introdução. Mas olha só, não sei se você percebeu. Olha aqui, página 11. Lembra que eu fiquei falando, né? Folha, página, no comecinho do vídeo? Aqui está a página 11. Olha aqui a página de cima. Não tem. Essa folha aqui não tem número de página. Olha essa outra de cima. Também não tem. Vamos ver a primeira? Também não tem. Segunda, não tem. A terceira aqui não tem. A quarta. Viu só? A gente foi abaixando folha por folha, né? Comentando sobre cada uma delas. Chegamos no resumo, língua inglesa, sumário. E não tem número de página. Não tem, somente aqui na introdução nós temos o número de página. Isso é uma norma. A primeira página, né, realmente ali marcada, demonstrada como número de página, é a introdução. Todas as outras não são numeradas. A primeira página numerada é aqui na introdução, certo? Primeira página numerada, ok? Isso aqui é uma norma, nós precisamos seguir dessa maneira. Eu não posso numerar a capa, por exemplo, do trabalho. Só vou numerar a partir da introdução, certo? Aí vocês vão ver, depois as páginas adiante, ó, eles vão seguindo 12, 13, 14. Terminei a introdução, entrei no capítulo 1, né, que é o ponto 2 do meu trabalho, entro na página 15. Olha que interessante. Isso aqui a gente vai aprender a fazer. Não neste vídeo agora, para não ficar algo muito extenso. Como que eu numero as páginas? Como que eu faço isso, Denis? Eu não sei. Eu vou ensinar você, tá bom? A gente vai aprender juntos daqui. Isso tanto no capítulo 2, o capítulo 3 também, você vai perceber, ó, o capítulo, melhor dizendo, o capítulo 2, né, que é a Constituição das Forças Armadas, começa lá na página 30. Se não tiver desconfigurado, realmente vai estar aqui na página 30, tá? Chegaremos aqui, ó, página 30. Constituição das Forças Armadas. Eu falo desconfigurado, por quê, Denis? Esse trabalho que eu abri agora para que a gente pudesse, é trabalho antigo já, né? Está no formato de Word ainda, então eu mudei de uma máquina para outra, de um computador para o outro. E algumas alterações acontecem. Olha só o espaçamento que tem aqui em cima. Do 3 aqui até a página 30. Tá vendo esse espaço aqui? É muito grande, né? Tá, o ponteiro aqui do mouse, ele tá mencionando que tem um espaço aqui. Então, certo, o texto seria mais para cima, seria aqui, certo? Então, ele dá, de uma máquina para outra, dá uma diferença, certo? E a gente vai numerando isso até o final, tá, pessoal? Deixa eu só baixando aqui para vocês, tá? Entra aqui nas referências. Olha só, mais uma vez, né? Ela subiu aqui, deixa eu só arrumando aqui para vocês verem. Nós colocamos referências em ordem alfabética, certo? Totalmente em ordem alfabética. Nossa, mas isso se no meio aqui eu coloquei errado, dá para consertar? Dá para consertar, tá bom? Ou você apaga realmente e copia no outro local, ou você entra aqui na classificação, classificar texto, parágrafos, né, de ordem crescente, dá um ok que ele vai atualizar para você, tá certo? Isso aqui não tem problema não, tá bom? Outra questão que eu queria mostrar para vocês é referente às citações. Vou pegar aqui uma citação para vocês. Olha só. Uma citação direta nessa parte aqui. Vou selecionar para vocês verem. Você que já estudou citações sabe o que eu estou falando. Aqui, olha que interessante. Colocamos aspas aqui, fechou com as aspas aqui, colocamos o nome do autor.
o ano e a página do livro dele. Que citação que é essa? Será que é uma citação? Percebemos, né? Que é uma citação curta, não é uma citação longa, ok? Colocamos aspas, colocamos número de página. Essa aqui é uma citação direta, curta, certo? Direta, curta. Se você já viu esse assunto, né? Deu para lembrar? Uma citação direta, curta. Interessante, né? O que está desatualizado com relação à nova ordem da OAB, né? Nova norma da OAB atualizada. Quando eu fiz esse trabalho, foi em 2020, então já tem um tempo atrás. Tá vendo aqui o nome Carvalho? O autor aqui, o sobrenome dele era Carvalho, certo? Coloquei todas as letras maiúsculas, o ano e a página do livro dele, onde a gente encontra realmente essa passagem aqui. Se você depois for nas referências procurar quem que é esse Carvalho, o ano que ele escreveu, você vai encontrar o livro, certo? E você entrando no livro dele, procurando a página 168, você vai encontrar exatamente essa passagem aqui. Por quê? Porque é uma citação direta. Uma citação direta. Eu peguei o que ele escreveu, colei aqui e fiz a referência, certo? Porque não é um texto meu, é um texto de outra pessoa. Só que o que está errado? A nova ordem, né? Nova norma da OAB. O Carvalho somente deverá ser com a primeira letra maiúscula. O restante é letra minúscula. Ou seja, não é mais tudo maiúsculo, não é mais em caixa alta, certo? Vou procurar para vocês aqui, dar um salvar aqui para não perder essa modificação. Olha só essa passagem aqui. Esse recuo que eu fiz aqui no texto. Este recuo aqui se origina de uma citação direta, certo? Direta longa. Aquelas passagens, né, com mais de 3 linhas, a OAB recomenda, tá? Eu posso manter da mesma forma que estava aqui, certo? Eu posso fazer assim, uma direta longa. Vai ficar um texto muito comprido, mas eu posso fazer. Tá? Mas a OAB, a ABNT recomenda que eu faça um recuo, certo? Como que eu faço esse recuo, Denis? Vou ensinar para vocês aqui. Tá vendo que eu selecionei o texto todo? Eu faço através dessa setinha aqui de cima. Ó. Tá vendo essa setinha aqui em cima? Eu puxo ela para o lado. Tá vendo que ele ocupou toda a lateral do texto? Mas como ela é uma citação direta longa, eu vou puxar até aqui no centímetro 4, certo? É assim que eu faço, tá? Lógico, depois a gente vai fazer um texto realmente na prática sobre isso, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês como que fica realmente, né, o layout de um trabalho com essas citações, com esses recuos, tá bom? Só para mostrar. Depois eu vou entrar, vou fazer um trabalho, um exemplozinho do zero para vocês, para que a gente possa acompanhar isso num outro vídeo, tá bom? Para que a gente possa ver aqui realmente como que eu faria isso na prática, tá? E você pode estar acompanhando aí com o seu computador também, tá bom? Então, pessoal, a intenção desse vídeo era mostrar realmente a estrutura de um trabalho acadêmico. Até mostrar para vocês, né, algumas diferenças que houveram na ABNT com relação ao nome aqui, né, mais uma vez, tudo em maiúsculo, hoje em dia não mais, tá certo? Se eu fosse submeter esse trabalho hoje para minha faculdade, né, para a obtenção do título de mestrado aqui, de mestre, eu teria que formatar esse trabalho do zero, tá certo? Mudar todas as citações aqui, olha só, aqui também, ó, todas as citações que estão em maiúsculo, tá bom? Não é mais aceitável dessa forma, certo? Eu espero, deixa eu voltar aqui para minha telinha aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa eu ver aqui. Gravamos aí quase 19 minutos de vídeo. Espero que tenha sido proveitoso para você, tá bom? Qualquer dúvida aí, é só mandar uma mensagem e a gente vai conversando. Grande abraço para vocês e até mais.